Sabe aquela ansiedade que parece que pega todo mundo? Aquela sensação de que a gente está ficando para trás? Pois é uma pressão silenciosa, né, para cumprir uns prazos que, se a gente parar para pensar, ninguém nunca deu pra gente. Hoje a gente vai desconstruir essa ideia e entender por que essa corrida, no fundo, é uma grande ilusão. E tudo começa mais ou menos aqui, com essa pergunta que parece tão inocente. Quando somos crianças, é um convite para sonhar, né? Astronauta, artista, super-herói, as respostas são pura imaginação. Só que os anos passam e a mesma pergunta volta, mas agora ela vem carregada de um peso enorme, como se a resposta errada pudesse estragar todo o nosso futuro. Então, nesta nossa análise, a gente vai passar por 6 estágios dessa jornada. Vamos começar com essa tal de corrida invisível, passar pela pressão das decisões, pela fase em que a gente finge que tem tudo sob controle, até chegar na ideia libertadora de que cada um tem seu próprio tempo e, claro, o seu próprio caminho. Ok, vamos mergulhar na primeira parte, a corrida invisível. É engraçado porque não tem um sinal de largada, não tem regras claras, só tem uma sensação constante de que a gente já devia ter chegado em algum lugar, mesmo sem saber exatamente onde é esse lugar. E aqui tá, tipo, o roteiro não oficial que a sociedade meio que entrega pra gente. Na adolescência, a missão é se encontrar. Nos seus 20 e poucos anos, a expectativa é construir algo importante. E quando chega nos 30, bom, aí a vida já deveria estar toda resolvida. Parece que o sucesso e a felicidade têm uma data de validade, né? Agora, vamos focar um pouco na adolescência, que já é uma fase confusa por natureza. É justamente aqui que a pressão para fazer escolhas que parecem definitivas começa a sufocar de verdade. E olha só que loucura é essa transformação. A mesma pergunta que aos 6 anos era um convite para a fantasia, aos 16 vira quase um interrogatório sobre o futuro. Cada resposta vem carregada de possíveis consequências. A brincadeira virou um teste de alta pressão. E o ponto-chave é exatamente este. A gente internaliza um medo que paralisa. O medo de que uma escolha errada é um beco sem saída. A escolha da faculdade, o primeiro emprego, cada passo parece um movimento que pode arruinar o jogo para sempre. E aí a gente chega nos 20 anos. Eu gosto de chamar de a década da improvisação. É quando a pressão se transforma numa necessidade de projetar uma imagem de sucesso. E aí começa uma competição silenciosa e, nossa, absolutamente exaustiva. Isso aqui é muito interessante porque resume o nosso manual de sobrevivência dessa época. A gente finge que sabe o que está fazendo no trabalho, né? Age como se finanças fosse um livro aberto, demonstra uma segurança sobre a vida que por dentro quase nunca existe. Bem-vindos à era dos impostores. E é aqui que a régua que a gente usa para se medir muda completamente. O nosso próprio progresso perde a importância. A nova medida de sucesso passa a ser a comparação. E a maior ansiedade é ver os outros sendo promovidos, casando, comprando imóvel e sentir que a gente ficou para trás nessa corrida. Vamos avançar para os 30 anos. Nessa fase, a pressão muda de forma. Não é mais sobre o potencial do que a gente pode se tornar, mas uma avaliação quieta e constante do que a gente já é. O prazo para se encontrar parece que expirou. A dinâmica da pressão fica mais sutil. Aquelas perguntas sobre os grandes planos para o futuro diminuem e dão lugar a uma análise silenciosa do presente. Onde se mora, o status do relacionamento, a carreira, tudo é comparado com um padrão invisível de onde já se deveria estar. E é bem nesse momento que uma ficha pode cair, e cair de um jeito profundo e às vezes bem doloroso. Muita gente percebe que construiu uma vida inteira para agradar os outros, para cumprir um roteiro, e que aquele sonho que tanto perseguiu, no fundo, nunca foi seu de verdade. Mas é aqui que a nossa história dá uma virada. E se for possível, mudar o rumo? Vamos explorar como nunca é tarde demais para encontrar um novo caminho. E isso, olha, não é só papo de pensamento positivo, não. A ciência dá um belo respaldo para isso. Essa é a grande questão, né? A pergunta que ecoa na mente de quem se sente atrasado. Todo aquele tempo seguindo um caminho que não era nosso, foi tempo jogado fora? É realmente possível começar de novo? E a resposta, para o nosso alívio, é um sonoro e poderoso sim. A neurociência mostra que o nosso cérebro é uma máquina de adaptação. A sensação de que agora já era é muito mais uma barreira emocional do que uma limitação real da nossa capacidade de aprender e mudar. Então, como é que essa mudança acontece? Bom, primeiro, é preciso olhar de frente para as emoções que nos mantêm presos. Segundo, mudar o ambiente, porque as pessoas e os lugares ao nosso redor moldam quem a gente é. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, agir. São as novas ações que criam novas evidências, provando para nós mesmos que aquela velha história de estar atrasado simplesmente não é verdade. E tudo isso nos traz a grande conclusão da nossa jornada, a necessidade de jogar fora a régua da comparação. O objetivo não é alcançar os outros na corrida deles, mas sim encontrar, validar e celebrar o nosso próprio caminho. Agora, para pensar nisto por um segundo.
E se a vida não for uma estrada única onde todo mundo corre na mesma direção? E se não existir frente ou atrás? Talvez cada pessoa esteja simplesmente na sua própria jornada, com o seu próprio mapa e no seu próprio ritmo. E essa ideia é brilhantemente resumida aqui, como disse o psicólogo Carl Jung. O único caminho que realmente importa, o único que é verdadeiro, é o seu. Comparar jornadas é como comparar mapas de mundos diferentes. O verdadeiro trabalho é olhar para dentro. E para a gente terminar, fica esta reflexão. No momento em que a gente abandona a corrida e a comparação, que espaço se abre? Qual ideia, qual paixão, qual versão de si está aí dentro, sabe? Só esperando uma chance, pedindo passagem para nascer. A resposta para essa pergunta não é o fim, é o verdadeiro começo.